Supernatural voltou e o episódio começa com o Sam e a Eileen presos lá naquele cassino que o Chuck estava. Os dois estão amarrados em cadeiras e o Chuck começa a explicar pro Sam algumas coisas que ele não fazia ideia. Ele explica que no dia em que o Sam encontrou aquele feitiço que fez a Eileen voltar à vida, quem colocou o feitiço ali nas mãozinhas dele, na verdade, foi o próprio Chuck. E ele fez isso porque ele não estava mais conseguindo ver através do Sam e do Dean. Então ele precisava de alguém que ficasse ali sempre próximo deles para ele poder observar tudo que eles estavam fazendo. Aí ele usou a Eileen para isso. E ele explica também aquilo que todos nós aqui já sabíamos, que ele e o Sam estão conectados por causa das feridas da bala e que ele não pode sair daquele mundo por causa disso. E esse é o motivo dele ter atraído o Sam e a Eileen para aquele cassino, porque ele quer dar um jeito naquela ferida deles dois que mantém ele preso ali. A Eileen, muito espertinha, tenta ligar escondido pro Dean ouvir o Chuck falando e ele saber que eles estavam ali sendo reféns dele, mas afinal de contas, Chuck é Deus, né? E ele logo se liga que o Dean tá ouvindo tudo que ele tá falando. E a grande ideia dele pra tentar acabar com aquela conexão entre eles, acabar com as feridas que eles estão aqui no ombro, é com um bisturi mesmo. Ele quer ficar ali, ó, catucando a ferida do Sam. Mas como ele mesmo não consegue fazer isso com as próprias mãos, ele força a Eileen a fazer, como se ela tivesse enfeitiçada mesmo. E como ela não tem controle sobre o seu corpo, ela faz. Deve ter doído, hein? Com o Dean e o Castiel já cientes de que o Sam e a Eileen estão presos ali com o Chuck e já sabendo a localização deles, porque o Dean rastreou a ligação, eles decidem ir até o purgatório pra pegar o que falta pra fazer o feitiço pra prender o Chuck. Então eles entram no purgatório, tem alguns probleminhas lá, mas no fim eles conseguem a Leviathan Blossom, que era o item que eles precisavam. Enquanto o Castiel e o Dean estão no purgatório, o Chuck tá ali fazendo o possível pra fazer o Sam desistir dessa ideia de trancar ele. E pra isso, ele resolve mostrar pro Sam o que aconteceria com o mundo se eles conseguissem prender o Chuck. E essa realidade não é nada legal. Em resumo, os monstros basicamente conseguiriam acabar com a humanidade e eles reinariam sobre a Terra. Inclusive, nessa realidade, o Sam e o Dean seriam transformados em monstros também e seriam mortos pelos seus próprios amigos. Tudo isso que o Chuck mostra pro Sam realmente entra na cabeça dele e ele passa a acreditar que eles realmente não podem prender o Chuck. O Dean e o Castiel voltam no purgatório e conseguem fazer o feitiço que cria aquela esfera que é o que eles vão usar pra prender o Chuck. Em seguida, eles vão até onde o Sam e a Eileen estão presos. Começa a luta ali entre eles e quando chega a hora do Sam quebrar a esfera pra poder prender o Chuck, ele não quebra. Todo mundo fica ali com a cara de tacho, né? Sem entender por que o Sam não quebrou a esfera. E nisso o Chuck recupera sua força. A ferida deles dois é curada naquela hora. E ele tá livre pra ir pro mundo que ele quiser porque o Sam perdeu a esperança e era daquilo que ele precisava pra curar a ferida deles dois. E assim fechar o elo entre eles. E é claro que ele pega a esfera e quebra porque ele não é besta nem nada. Aí o Dean meio que desafia ele dizendo: ah, mas você não vai matar a gente porque a gente sabe o que você quer no final. O Sam viu a sua cabeça, viu tudo e tal. Daí o Chuck explica pra ele que aquilo que o Sam viu não eram planos dele pro futuro, e sim memórias. Memórias dos finais de outros Sams e outros Deans de outros mundos. E ele também fala que assim como eles dois, os outros Sams e Deans... e ele fala que assim como eles dois, os outros Sams e Deans também não queriam se matar, que é o final que ele quer, né? Mas no final acabaram fazendo isso. Aí o Dean logo responde que esse Sam e esse Dean não vão fazer. E manda o Chuck pra casa do caralho. Tá bom, ele não mandou pra casa do caralho, mas ele mandou pastar. Quando eles voltam pro bunker, a Eileen tá se arrumando para ir embora, porque segundo ela não sabe mais o que é realidade, o que não é. Aí o Sam dá um beijo na boca dela e fala: eu sei que isso foi real. Um galã de novela esse menino. Em seguida passa para os nossos três meninos conversando na cozinha, tentando pensar no jeito que eles vão dar em relação ao Chuck agora, já que eles não podem nem matá-lo e nem prendê-lo. E o episódio termina com a cena mais aguardada desde o início da temporada, que é o Jack e a Billy lá no vazio. Termina com a Billy olhando pro Jack dizendo: está na hora. Demorou 9 episódios, mas finalmente a série vai começar a mostrar Jack e Billy. A Billy tá com um plano aí de fazer alguma coisa e eu tenho uma forte convicção de que seja alguma coisa contra o Chuck. Ela deve achar que ele tá indo contra as regras do universo, fazendo um monte de merda, alguma coisa assim. E que ela precisa dar um jeito nele, né? Realmente, alguém precisa dar um jeito nele. E obviamente, pra ela fazer algo com ele, ela precisa da ajuda de alguém que seja muito poderoso,
muito mesmo, nesse caso só poderia ser ou a Darkness ou o Jack, que depois do Chuck são os seres mais poderosos que existem. A série por hora só mostrou a Billy com o Jack, mas eu não duvido nada que ela possa envolver a Darkness aí no plano dela. O foda é que agora o Chuck tá com poder total, né? O episódio não mostrou na câmera as feridas sendo curadas exatamente, mas mostrou uma luzinha aqui e mostrou ele falando também: ah, tô livre. E ele só estaria livre se o elo entre ele e o Sam não existisse mais. Então, o que tudo indica, aquelas feridas da bala não existem mais. Estando então o Chuck com força total, agora tá todo mundo mais ferrado do que nunca. Mas o Jack vinha aí ao resgate, hein? Gente, imagina a cara do Castiel quando ele vê o Jack de novo. O bichinho vai até chorar. E por falar no Castiel, o cara é foda. Era ele que ia pegar a marca caso eles conseguissem prender o Chuck. Logo que ele falou isso, eu lembrei da época do Jim com a marca de Caim. Rimou. Na minha opinião, aquela foi uma das melhores épocas de Supernatural, a época do Jim com a marca. E eu fico só imaginando como é que seria o Castiel com uma marca dessas. Eu acho que seria super divertido, ia ser muito interessante uma temporada mostrando o Castiel com a marca. Mas infelizmente a série vai acabar, então não vai dar pra fazer isso. Mas até o momento ninguém precisou da marca porque ninguém prendeu o Chuck. E eu já aproveito pra perguntar pra vocês. Vocês acham que aquele teatro todo que o Chuck fez ali pra mostrar pro Sam como é que seria o mundo se eles conseguissem prender ele, era real? Pausa o vídeo e me conta aqui embaixo se você acha que aquilo era verdade ou se era só o Chuck tentando convencer o Sam a não prender ele. Gente, eu fiquei tão na dúvida. Primeiro pela cara de debochado que o Chuck ficou em certos momentos quando ele tava ali falando com o Sam e mostrando as coisas pra ele. E segundo porque era do interesse dele tirar a esperança do Sam pra poder acabar com aquela ferida que ligava os dois. E mostrar aquilo pro Sam, porque na palavra dele ele não ia acreditar. Então mostrar tudo aquilo pro Sam era a única alternativa que ele tinha pra acabar com a esperança dele. Mas eu fiquei na dúvida porque realmente, se a gente for parar pra pensar, um mundo sem Deus realmente parece que vai dar muita merda, né? Então aquilo pode ser verdade, sim. É uma grande possibilidade que sem o Chuck ali, os monstros conseguissem tomar o mundo. Claro, partindo do princípio de que o Chuck realmente ajudasse em alguma coisa, né? Porque realmente parece que ele fica só assistindo tudo, comendo a pipoquinha dele. Mas enfim, eu ainda tô na dúvida se eu acredito que aquilo tudo era verdade ou não. E eu achei muito interessante aquilo que ele falou sobre os outros Sams e Jeans de outros mundos. A gente já sabia que existiam mundos alternativos na série, mas a gente não sabia exatamente que existiam outros Sams e Jeans. É muito estranho falar Sams e Jeans. Eu queria muito que a série mostrasse pra gente essas outras realidades e esses outros Sams e Jeans. Uma delas ele já mostrou, né? Que foi aquele mundo em que os anjos eram os filhos da puta e o Michael era o líder. Agora, eu queria ver os outros mundos que fossem mais parecidos com esse normal do Sam e do Jim. Não sei se daria tempo deles fazerem isso antes da série acabar, mas seria maneiro. Quem aí fez um quando o Jim finalmente deixou de ser um imbecil e pediu desculpas pro Castiel. Que lindo eles fazendo as pazes, gente. Eu odiava ver o Jim tratando o Castiel mal. Eu fiquei muito feliz de ver eles bem. E o segundo do episódio foi lá pro final, quando o Sam finalmente tirou a teia de aranha que tava na boca da Eileen e deu um beijo nela. A tadinha da menina tava esperando isso há tanto tempo e o Sam nada. Mas vamos lá, deixa eu ser um pouquinho chata. Sou eu ou a cara que o Sam fez depois que ele beijou a Eileen não foi das melhores? Vou até colocar um print aqui na tela pra vocês. Sei lá, parecia que ele tinha beijado ela só pra ela não ir embora triste. Até porque ele nem insistiu mais pra ela ficar depois do beijo, só deixou ela ir embora. É muito estranha essa relação deles dois. Continuo dizendo, ele não me parece ser apaixonado por ela, mas ela parece ser apaixonada por ele. Claro, isso é a minha opinião. A sua eu gostaria de saber aqui nos comentários. Voltamos com os vídeos de análise dos episódios de Supernatural. Ao que tudo indica, eles vão sair agora todos os sábados, assim como era anteriormente. Mas qualquer alteração no dia que tiver, eu aviso lá pelo Instagram. Então faça o favor de me seguir por lá, que é @KateGingers, tá bom? Beijinhos e até a próxima.